Olá pessoal que acompanha a fanpage Jornal Popular, segunda-feira, dia do nosso podcast, dia do nosso bate-papo sobre aquilo que está acontecendo em Araucária, aquilo que é relevante para você, cidadão araucariense, para você que vivencia a cidade de Araucária. Hoje eu estou aqui com o Luiz Gouveia, engenheiro de trânsito do município de Araucária, que vai falar para a gente um pouco sobre o STAR, exatamente, o nosso estacionamento rotativo, que como a gente sabe já há algum tempo, embora esteja regulamentado na cidade, as indicações acontecendo, mas não estava havendo a fiscalização. A Prefeitura concluiu recentemente a licitação para possibilitar o retorno aí da fiscalização da rotatividade dessas vagas e agora já tem data marcada para que a rotatividade das vagas volte a ser fiscalizada e essa data é 23 de outubro. E a gente está aqui com o Luiz que vai falar um pouco para a gente sobre isso. Antes de mais nada, Luiz, muito obrigado por aceitar esse convite, por esse bate-papo com a gente. E para o pessoal que está acompanhando aqui, como é que vai funcionar o nosso STAR, o que muda ou o que não muda, o que o pessoal pode esperar para essa nova etapa aí da fiscalização. Boa noite, Valdiclé. Então, o rotativo está de volta, né? O nosso rotativo gratuito, né? Uma forma interessante de você fazer a democratização do espaço público sem fazer a cobrança, para que as pessoas possam estacionar e ir no comércio, ir no banco, enfim, viver a cidade. Então, o nosso rotativo ele é bem simples, né? Então, como a gente já tem uma experiência de estacionamentos rotativos anteriores, que eram da forma paga, no gratuito basta você estacionar na vaga, olhar na placa o setor que você está. Isso é importante, né? Olhar no seu relógio, ver o horário e saber que dali 2 horas você tem que tirar seu veículo. Nada mais que isso. É bem simples. Então, para você não ter problema de correr atrás, de ter que fazer pagamentos, comprar ticket, acionar no celular. Mas e se você ainda for esquecer dessa questão? A gente ainda fez um aplicativo. Então, esse aplicativo, você pode cadastrar o seu veículo, baixa lá nos apps, né? Abaixa, cadastra o seu veículo, a placa simplesmente, e quando a gente for fazendo a fiscalização, o aplicativo, você tem como programar ele para você ser informado por um push, e daí ele vai informando você, até chegar a 5 minutos que você tem que tirar seu carro daquela vaga. Então, é um sistema que a gente quer fazer a rotatividade da cidade e a gente não visa multar as pessoas, né? Porque está bem prático aí, tem o aplicativo para te avisar para você não ser multado. Luiz, a gente falando sobre essa questão da rotatividade, você está falando da democratização do espaço público, para as pessoas entenderem, às vezes as pessoas têm aquela cultura de Curitiba, ou de como era antigamente aqui, que a pessoa ficava ali, tinha que fazer podia utilizar a vaga durante certo período, se não tinha lá o tiquezinho, a pessoa, a pessoalzinha que ficava ali fiscalizando, você tinha um tempo para regularizar, esse tipo de coisa. Nessa questão das vagas hoje, do jeito que não existe isso. Então é bem importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né? É importante até a gente discutir essa questão da regularização, né? Se ela é constitucional ou não, certo. Existem algumas questões já de discussão contra a questão da regularização, como se fazia, como nós tínhamos antigamente, né? Hoje você, ao passar do tempo, né, e ser notificado, você será multado. A multa é de R$ 195,23 com 5 pontos. É uma multa grave, né? Então, é por isso que tem que ficar atento. E isso cria, Valdiclé, respeito ao sistema, né? Quando você fiscaliza e tem uma multa, as pessoas sabem que já é multado, né? Porque já não é novidade na nossa cidade esse sistema rotativo. Então, elas tendem a respeitar mais e a gente ter mais vagas, né? E as vantagens de se ter vaga na cidade rotatividade, facilita as pessoas terem acesso ao mercado, comércio, banco, clínicas, enfim. Outra coisa que as pessoas pouco veem, mas como eu comentei com você há pouco, é a questão do congestionamento na vida. Diminui quando se tem o rotativo, porque as pessoas elas não andam devagar procurando uma vaga para estacionar. Você tem mais vagas, logo as pessoas conseguem estacionar facilmente, evitando assim os congestionamentos na rua da região central. Então, tem muitos benefícios, né? Você trabalhar com o sistema rotativo. Você falando da rotatividade das vagas,
isso é bem importante que ela privilegia essa democracia do espaço público, né? Porque o que a gente acontece, nada contra quem trabalha na região central, obviamente, mas o que acontece hoje é que eventualmente as pessoas, seja em setores públicos, seja em empresas privadas, pessoas que vêm trabalhar de carro, elas acabam parando o seu carro no início da manhã, ali naquela vaga, e só saem no final da tarde. Isso faz com que a vaga que deveria ser pública, democrática, acabe quase sendo uma vaga privada, e isso prejudica o comércio, prejudica os serviços, a quem precisa de um serviço público, como você explicou, né? Ir num banco, pagar uma conta na lotérica, esse tipo de coisa. Essa acho que é a principal forma de democratização, de utilização dessas vagas, né, Luiz? Sim, e eu lembro também quando não trabalhava na prefeitura, né, trabalhava no setor privado aqui em Araucária, na área de construção, que muitas vezes tinha que acessar a prefeitura e deixava o meu carro 3, 4 quadras longe da prefeitura, né? Porque nós também, né, somos um polo gerador de tráfego, porque temos lá vários serviços no prédio da prefeitura, mas também temos muitos funcionários lá, né, que também ocupavam todas as vias do entorno da prefeitura com seus veículos, né? E prejudicando até na época quando eu não era um funcionário público, que eu precisava do serviço público, não conseguia chegar de uma forma tão fácil até a prefeitura. Então, reflete realmente em tudo isso, no dia a dia das pessoas, no ir e vir, né? Então, e o que é mais importante é a questão de ser gratuito, né? Então, a gente vê que a gente pode dar um serviço de qualidade sem ter que fazer a cobrança para que a pessoa estacione nesse espaço. E dentro dessa forma, né, Luiz, como você estava explicando para a gente, houve já uma evolução algum tempo atrás, quando houve essa mudança da forma paga para a forma pública, para a forma gratuita, né? Quando era a forma paga, existia obviamente as pessoas também, algumas reclamações, falta de ponto para comprar, dificuldade de gerenciar o sistema, essas coisas todas que a gente acaba não tendo na pública. E também houve uma evolução, que inicialmente tinha aquela discussão de 1 hora e hoje nesse retorno são 2 horas, é isso, né? Isso. Quando a gente retornou com o rotativo, né, que teve o rotativo, ele começou no final de 2010 da forma paga. Era uma concessão, onde nós tínhamos, então, a época, e que era muito moderno a época, né? Vamos discutir, mas era uma coisa nova. Sim. Que era a utilização de telefones, URA, e-mail, pontos de venda. E naquela época, Valdir Clay, acho que uma das questões que foram difíceis assim, é que a gente discutia em 2010, 2011, que dali 3 anos 75% das pessoas teriam um smartphone, que a gente tem hoje todo mundo na mão, né? Então isso facilita bastante hoje a gente vê Curitiba e todas as outras cidades que têm o rotativo digital, que elas já vários sistemas, aplicativos, enfim, para utilizar, e nós não tínhamos. E a questão dos pontos de venda. A gente tinha uma ideia que hoje eu vejo que ela não era tão certa, de limitar os pontos de venda. E hoje eu vejo assim, se pudesse, quanto mais pontos de venda, melhor. Porque as pessoas, a gente tinha na época uma ideia que ela fosse querer entrar na loja e da loja ver ter alguma coisa e consumir. E era essa questão que se colocava. E mesmo tendo os meios digitais, era 5 a 6% que faziam a validação por esse meio. 95% era por ponto de venda, né? E daí começaram a ter algumas questões assim dos pontos de venda, que às vezes não tinha troco, as pessoas que estavam com pressa e às vezes tinha uma pessoa só na loja atendendo, claro, estava atendendo, não podia naquele momento vender tão rapidamente o crédito para a pessoa, e começou a criar alguns desgastes, algumas lojas começaram a desistir, e isso foi criando tipo uma cascata, né? E como aí 4, 5 anos depois, mesmo com o smartphone e aplicativo, as pessoas a gente não conseguia vencer os 6%, isso foi criando um problema para nós na cidade. E que a gratuidade que o ISAM propôs veio resolver, né? Então, esse insight do prefeito fez com que a gente movimentasse, né? E dentro dessa movimentação, num grupo multidisciplinar que nós temos lá dentro da secretaria, estudar essa forma de hoje poder atender a população de uma forma gratuita. Então, é bem importante isso, né? Essa evolução. Mas ela se dá de uma evolução daquilo que a gente tem, né? Então, hoje,
o rotativo gratuito que nós tínhamos para hoje já mudaram algumas coisas também dentro das questões de materiais que nós utilizamos, né? Hoje nós temos 2 viaturas que são automáticas. Por quê? Porque um carro desse, ele roda de 100 a 120 km por dia para fazer a fiscalização. E nós estávamos tendo problema com os nossos agentes, tendo problema de joelho, articulações, enfim, de questão de troca de marcha e da velocidade que tem que andar e questão do fluxo. Então, hoje os carros são automáticos, então, muitas questões que vão se ajustando e melhorando, né? Claro, a questão da fiscalização. E dentro dessas questões a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar, porque a gente cria estatística. Esses carros, eles vêm de 10 mil a 8 mil placas dia. Então, a gente também pode atuar em outros setores, vendo que tipo de região é mais adensada, mapa de calor, e tudo isso pode trazer um benefício, inclusive, para os nossos munícipes, né? Às vezes ele quer saber, entender uma região, como funciona, a gente tem onde tem mais carro estacionado, porque... E daí, dali, começar outras estatísticas, né? Então, a cidade inteligente, né? Isso que é trabalhar. E há uma expressão que certa vez eu aprendi, e que é uma coisa que eu utilizo sempre, que o trânsito é um organismo vivo, né? Então, ele está, volta e meia, mudando esses setores, e a gente, dentro dessa lógica, né, você estava explicando que são 1.500 vagas dentro do sistema de rotatividade do trânsito. E esses carros, são 2 carros dessa licitação que a prefeitura fez, e esses 2 carros são equipados com essas câmeras que fazem a leitura das placas. É isso, né, Luiz? Isso. Então, nós temos as câmeras OCR, né, que elas leem caracteres. Então, a câmera OCR, ela pode ser... Se você colocar ela dentro de uma base de dados, ela faz reconhecimento facial. Por exemplo, se nossos veículos tiver lá, a segurança pública quiser colocar fotos de alguém procurado, ela passar por essa pessoa na rua, pode dar um sinal lá, enfim. Mas, assim, ela é feita para ver caracteres. Então, nós temos as câmeras OCRs e uma câmera que a gente chama ela de panorâmica. Porque a gente dá maior credibilidade assim, para o sistema e para as pessoas que utilizam. A gente sempre teve as portas abertas lá, Valdir Clay, porque as pessoas, no começo, quando a gente fez o gratuito, elas duvidavam que o sistema funcionava, né? E a gente sempre tem de 3 a 4 imagens dos carros lá. E chamava as pessoas, não, mas vem aqui ver. Daí a gente chamava elas para ver, né, quando elas iam até nós lá na prefeitura, olha o carro do senhor e tal. E daí mostra a placa e daí uma foto panorâmica da onde ele está dentro daquele contexto do estacionamento. E mostra, então, todas elas com horário, então, georreferenciadas, tudo certinho. Então, ela traz muita segurança e credibilidade para o sistema, né? Claro que para isso funcionar da forma correta, a gente tem que fazer a fiscalização com os veículos, com as nossas viaturas, que passam entre meia hora e 40 minutos pelos mesmos pontos desses setores. Então, como a gente tem 2 viaturas, elas vão ficar rodando nos setores delas, ali fazendo essa fiscalização de forma frequente, né? Agora que nós temos 49 agentes, eles vão também fazer um rodízio no carro para não ficar só um agente durante 8 horas, para facilitar também esse trabalho e os carros ficarem mais tempo na rua também, né? O que vai nos dar mais confiabilidade e estatística para o nosso sistema. Dentro das regras estipuladas no decreto, na legislação que regulamenta isso, de que horário a que horário o STAR está valendo, a fiscalização das vagas? Então, de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 18 horas. E nos sábados, das 9 horas da manhã às 13 horas. Então, é esse horário do rotativo. E é uma boa pergunta que você está fazendo, porque a gente tem outras placas, né, e vagas dentro do estacionamento rotativo. Motos, elas são isentas nessa modalidade. Na antiga, a gente fazia cobrança nessa, elas são isentas. Carga e descarga, PNE e idoso, elas, dentro do horário do rotativo, as pessoas podem ficar até 2 horas nessas vagas. Porém, elas são placas de regulamentação legal de uma lei, então, após o rotativo, elas continuam sendo carga e descarga, idoso e PNE, né? Claro que as pessoas podem parar por mais tempo, mas carga e descarga só no período da carga e descarga, né, dos veículos, né? Ela não é uma vaga para estacionamento.
Então, isso aí também é uma questão importante de a gente dizer, porque a gente tem, às vezes, muita reclamação, porque as pessoas elas entendem que aquilo ali é só no horário do rotativo. Não, a vaga ela está lá, ela tem uma questão legal, né? Porque ela é uma placa que regulamenta a lei na via, então ela sempre vai ser carga e descarga, sempre vai ser PNE, sempre vai ser idoso. Tá? Isso é uma coisa interessante, pessoal, até que depois disso vale até para o nosso pessoal que aqui de edição, depois até para fazer um corte dessa parte para explicar. A gente recebe aqui no jornal, inclusive, algumas reclamações, para as pessoas entenderem que a vaga, embora o estacionamento é regulamentado deste horário das 9 às 18 e das 9 às 13 no sábado. Isso, das 9 às 13. Mas depois desse horário, a vaga para PNE, né, e a vaga de carga e descarga, idoso, eles continuam sendo vagas para idoso. Acontecia muitas pessoas virem aqui no jornal, olha, eu fui multado 4 da tarde porque eu parei na vaga de carga e descarga, né? De domingo. Mas a gente explicava. A vaga de carga e descarga no domingo, 4 da tarde, segue sendo uma vaga de carga e descarga. Então é bem importante, você falou, para as pessoas entenderem que a regulamentação do estar com essa fiscalização vale para esse horário, mas depois daquele horário é preciso obedecer às placas também com relação a essa reserva legal, né, Sim, né, Luiz? Porque elas regulamentam a lei na via, né? E uma coisa importante que a gente está fazendo agora, Valdiclei, se me permite, antes elas eram permitidos veículos até 1,8 toneladas. A gente está mudando isso para veículos até 3,5 em todas as vagas e nas cargas e descarga acima de 3,5 toneladas. Por que isso? A gente está tendo uma mudança, né? Veículos elétricos, né? Ou eletrificados, híbridos, que eles vêm com bateria, eles estão cada vez mais pesados. Então, nós teríamos veículos hoje que não poderiam estacionar na vaga normal, porque eles têm mais de 1,8 toneladas e não podem, óbvio, na vaga de carga e descarga, porque não é um veículo de carga, né? Então, a gente está adequando a essa questão, porque, como a gente fala, você mesmo colocou, né? O trânsito ele vai mudando, ele tem as mutações, os veículos também vão mudando, e agora, com o advento dos veículos elétricos, eles vêm mais pesados, né? Tem veículos aí que são SUVs hoje com mais de 2 toneladas, até 2,5 toneladas, questão de baterias, enfim, e outras coisas, e a gente precisa hoje fazer essa adequação. Então, é uma das questões que estamos mudando nas placas também. Então, quem tem caminhonete, pode parar em vaga normal, tranquilo, até 3,5 toneladas aí, pode estar utilizando as vagas normais do estacionamento rotativo. Então, até o pessoal está perguntando aqui, mandando mensagem para a gente, vamos voltar agora um pouquinho para a questão do estar mesmo, de como é que acontece a fiscalização deste horário de uso, para as pessoas estarem parei meu carro. Isso. Parei meu carro 9h10 aqui na frente aqui do jornal Heitor Alves Guimarães. Certo. 9h20 passou o carro do rotativo com a câmera OCR, registrou 9h20 o 9h20. Começa a contar a partir de 9h20, como é que faz? Isso. Vai começar a partir de 9h20, mas no seu aplicativo vai contar da segunda passagem do veículo. Por quê? Porque a segunda passagem do veículo aqui, depois de 40 minutos, vai confirmar que o seu veículo está estacionado naquele local. E por que isso é importante, né? Porque senão você está andando na Vitor, passa pelo carro do rotativo. Você está cadastrado, vai falar, você estava na Vitor. Você estava andando lá, não estava nem estacionado. Né? Então, para evitar essa questão, e o sistema, como ele não entende, né? Ele lê placa, e ele vai ler placa de carro andando, carro estacionado. Para ele saber que o carro está naquele local, ele precisa de 2 passagens. Então, na segunda, ele confirma e começa daí a contar do momento. Mas retroage 40 minutos, por exemplo. Isso, retroage 40 minutos. Então, isso daí para quem está utilizando o aplicativo. Por exemplo, isso para as pessoas que estão acompanhando a gente, de repente ela baixou o aplicativo. Ela parou o carro ali 9h10. De repente ela sondou pela janela que passou o carro da fiscalização 9h20. Ela não vai abrir o aplicativo dela correndo ali, não vai aparecer naquele momento ali que está. Ainda não. Vai aparecer dali 40, 50 minutos, vai vir uma mensagem para ela dizendo que o veículo dela, né, tem até tal horário para ficar ali. No caso fosse 9h20 até 11h20 para ficar naquela vaga.
Então, o aplicativo, obviamente, é um auxílio, né, para essa fiscalização, mas é sempre importante a pessoa parou o carro, dar aquela olhadinha no relógio, é um celular 9h20, eu posso ficar aqui até 11h20, mais ou menos essa é o que ela tem que fazer. Exatamente, né? E lembrar que ele tem que ter crédito, que tem que estar conectado com algum meio para receber as mensagens, né? Isso é uma coisa que o Luiz estava explicando para a gente, acontece muito, né? Quem nunca, como dizem, você de repente está sem crédito no teu celular, você está ali habilitado no rotativo, né? No aplicativo do rotativo e esqueceu do mundo, não, o aplicativo vai me avisar, mas vai te avisar se você tiver crédito. Se você não tiver crédito no celular, tiver no Wi-Fi, você não, ou tem que estar no Wi-Fi, senão você não vai conseguir receber esses rotativos. Então o pessoal que está acompanhando a gente, para entender, 9 da manhã, pessoal, isso é um outro problema também para as pessoas entender, de repente eu cheguei ali, parei 8 da manhã. Beleza, das 8 às 9 não está contando, né? Ela vai começar a contar 9 horas. O veículo passou 9h10, ela está até 11h10. Até 11h10. Então, de repente, ela ganhou, pode ficar das 8 até as 11 ali, mais ou menos aquele horário, mas também não é porque ela estacionou antes de iniciar a fiscalização que ela está isenta. Tipo, cheguei antes, não vai contar. Não é assim, né? Não. Vai começar a contar dentro do horário das 9 às 18, né? Também você parou às 17, passou a última fiscalização, nem vai contar mais, porque daí você já vai extrapolar as 18 horas, não vai ter como ser multado também, né? Porque só tem mais 1 hora do rotativo. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Luiz, e dentro dessa lógica também, para as pessoas entenderem a questão da quadra, que é uma coisa que gera bastante dúvida também. A pessoa, às vezes, ela parou o carro aqui, daí tá chegando quase 2 horas, ela, vou avançar um pouco aqui, que daí não vai pegar. Como é que é essa conta? Não é saiu do lugar, conta outra? Não, o sistema consegue ver a questão do quadrante ali, do setor. Então, assim, a gente também tinha essa discussão, Valdiclei. O que é quadra? Quadra seria todo quadrilátero, face de quadra. E a gente começou a entrar em umas discussões disso também, do entendimento, como que seria fácil de entender isso, e a gente chegou numa questão de chamar de setor. Então, é um trecho entre 2 ruas perpendiculares que você está estacionado. Então, em cada lugar onde você parar seu veículo tem uma placa do rotativo. E nessa placa está escrito o setor. Então, para você não ter problema, se tiver alguma dúvida, olha lá, setor Q21. Passou, vai vencer, tira do Q21, põe no Q22 ou algum outro setor. Você vai estar tranquilo, utilizando corretamente o rotativo, sem problema nenhum. Começa a contar novamente daquele seu segundo estacionamento naquele novo setor. Então isso também é uma dica interessante. A gente às vezes não tem a mania de ler a placa, né? A gente decorou mais ou menos o layout, sabe o que é. Mas ali, então, cada placa tem essa informação. Setor 1, setor 2, setor 3 e tal, e daí a pessoa fala, para ela ter a garantia, ela pode avançar, ela avança uma quadra ali e dá uma olhadinha. Se tiver o mesmo setor, ela vai ser multada, se for eventualmente se extrapolar o horário. Então, o ideal é procurar um outro setor daí. Vamos dizer aqui na Vitor. Na Vitor são todos V. É V1, V2, V3, V4. Então, se está no V2, vai para o V3 ou para o V1. E assim sucessivamente, né? Ou pode ir para o Q, que são as outras placas, os outros setores no entorno. Então, é sempre olhar a placa. Se você está no setor, vê que o setor que você está mudou. É outro setor, está ok, sem problema nenhum. Às vezes, é até uma continuação, porque nem sempre é perceptível para as pessoas, né? Ficar sabendo essa questão de como que a gente delimitou os setores. Então, a gente sempre fala para olhar na placa, porque a placa está informando, né? Então, você olhou na placa, viu em que setor que você está, muda de setor, você está agindo da forma correta dentro do rotativo. Luiz, outra pergunta que as pessoas sempre fazem, aproveitando isso, além, obviamente, dos agentes que vão estar fazendo a fiscalização com o veículo, né? Vão ter outros agentes circulando pela região, né? Os agentes normais de trânsito que vão estar fazendo a fiscalização. Então, eventualmente, as pessoas têm que ficar atentas também para utilizar as vagas de maneira correta. Então, quando a gente fala das vagas, por exemplo, para carga e descarga,
O que é aproveitando, né, que já que está aqui, vamos utilizar do teu conhecimento ali. O que é um veículo de carga e descarga? Porque às vezes a pessoa pega e fala assim, não, eu vim descarregar aqui, eu vim descarregar aqui, mas ela tá lá, sei lá, com um carro normal, assim. Hoje a gente tem, né, acima de 1,8 toneladas e em algumas vagas acima de 3,5. Então, mas tem que ser um veículo de carga, né? Os veículos, eles estão descritos lá no documento, se ele é de passeio, se ele é de uso misto, se ele é de carga, né? Então tem que ser um veículo de carga dentro do padrão que está estabelecido na placa. Então hoje serão todos acima de 3,5 toneladas, né? Então veículos pesados, então são caminhões, tocos geralmente, e que estejam efetuando carga e descarga, né? Então é a utilização dessa vaga. Então no período que você for fazer, descarregar para uma loja, enfim, uma mudança, né? É importante a gente falar também, Valdiclei, que dentro do nosso departamento lá de trânsito, quando as pessoas precisarem fazer uma mudança, né, na área de rotativo e precisar estender mais esse tempo, ela pode tirar uma autorização especial com a gente lá, né? É só ela ir lá no departamento, pedir essa autorização especial para o dia e horário, que a gente vendo, né, se está de acordo dentro do dia e horário, que não vai impactar e que ela possa fazer, então a gente dá uma autorização especial, que são utilizadas para mudanças ou para alguma descarga eventual que a pessoa tem que fazer num comércio ou na própria casa, concretagem. Então tem vários serviços aí que a gente fornece, o que a gente chama de uma autorização especial, para que as pessoas possam ficar, às vezes, se for na área de rotativo, um tempo maior que as 2 horas naquele local. Por exemplo, a gente sabe que também a parte de construção civil, na região central, volta e meia o pessoal está construindo e de repente ele precisa parar um caminhão que caracterizaria acima de 3, acima de 3, vai parar em vagas normais. Em tese ele seria multado. Mas, pô, não, eu tenho que descarregar. Tijolo, que não tem o que fazer, imagina, não posso botar lá, ele pode solicitar na secretaria lá, falar assim, vou levar, sei lá, meio-dia aqui para fazer todo descarregar. Ele pode ir lá solicitar isso. Solicita, a gente, né, verifica as condições, né? Por que verifica, né? Porque às vezes vai fazer uma carga e descarga no local, num horário que ele quer fazer, seja muito adensado de veículos, não é tão prudente, né? A gente sempre sugere alguns horários que fiquem melhor, mais seguro, tanto para as pessoas que estão descarregando o caminhão, como para o fluxo normal de pedestres, né? E daí a gente emite essa autorização especial que eles podem trabalhar tranquilamente, né? É sempre importante frisar que a gente está lá para ajudar o munícipe. A gente faz de tudo para ajudar, né, em todas as situações. E o que a gente busca dentro dessa questão é a segurança dele quando estiver fazendo, por exemplo, uma carga e descarga na via, né? E isso também é bom ressaltar, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Eu tô parando aqui, putz, mas fui multado, eu só estava 15 minutos aqui, alguma coisa assim, ou putz, uma vaga que não seria destinada para esse fim. Mas aquela vaga também é a questão da democratização daquele espaço, né? Aqueles 15 minutos, eventualmente aquela meia hora, várias pessoas gostariam de utilizar aquele local e não puderam por conta disso, né? Uhum. E Luiz, com relação às motos, as pessoas sempre têm essa dúvida para a gente reforçar. As motos hoje, elas podem, você estava explicando que nessa regra de 2 horas elas estão entrando? Não, as vagas exclusivas para motos, né? As motos elas não podem parar nas vagas de carro. Isso está bem explicado nas placas, né? Então, só veículos e não podem motos. Então, a gente tem várias vagas exclusivas para motos dentro da área central. Tivemos uma reunião com a Associação dos Motoboys, né? Vimos algumas necessidades que eles tinham e dentro do que eles nos disseram, onde eles precisavam mais dessas vagas, nós procuramos adequar essas vagas, né? Inclusive fora da questão do rotativo, né? Em frente de alguns condomínios para as entregas, enfim, para facilitar a vida desses entregadores, né? E então é importante que as pessoas saibam que ela pode parar a moto lá, não vai estar entrando na questão da rotatividade, mesmo porque não é um problema que a gente tem em Araucária, né? Se fosse, eu vou te dizer assim, lá em Curitiba, na Marechal, que você vê uma moto em cima da outra, lá é um problema, né? Porque tem muito motofretista lá. Agora aqui não é a nossa realidade, então por enquanto a gente está tratando de forma tranquila isso. Isso então para lembrar para as pessoas,
Na região central tem vários locais, né? Quem circula para a região central já deve ter reparado, vários locais destinados exclusivamente para motos, né? Com a identificação vertical e horizontal na pista. Quem parar ali não está sujeito às 2 horas do STAR. Não. Pô, e uma outra, agora que você pegou e ressaltou também, os motociclistas também, eles podem parar, né, você estava ressaltando isso para o pessoal entender direito, parar nas vagas que não são destinadas a eles. Como é que funciona essa fiscalização? Aí, na questão, não seriam as viaturas do rotativo, mas sim os agentes que estariam naquela área, vendo, né, um veículo. Eles vão fazer a fiscalização da forma normal, vendo a moto na área de rotativo, numa vaga que não é exclusiva da moto, eles vão fazer autuação, né? Seria a mesma autuação de estacionar irregularmente. Mesma autuação de estacionar em desacordo com a regulamentação da via, né? Então isso é importante, pessoal. Às vezes tem bastante motoqueiro que às vezes tem essa dúvida, né? Fala assim, pô, eu parei, né, nessa região que é regulamentada, os motociclistas só podem parar nas vagas destinadas a motos. Aliás, estou falando besteira? Isso em toda, na verdade... Não, é que daí em outras vagas, por exemplo, vamos lá na Luiz Armando Ops. Uhum. Lá temos vagas que são de uso de moto e carro. Nem daí não teria esse problema. Não tem, daí é permitido estacionamento, pode ser um triciclo, pode ser uma moto, pode ser um carro, um caminhão, enfim. Daí lá não tem essa limitação por tonelagem, nem está especificado na placa, né? Porque daí geralmente são placas maiores, porque daí tem que descrever o que pode e o que não pode naquele local. Ah, entendi. Então, pessoal, essa é uma informação importante para você, motociclista, entender. Você que utiliza a vaga, as vagas destinadas a motos na região central, vocês não estão sujeitos ao STAR. Este daí pode ficar... Normalmente não acontece, né? O motoqueiro está sempre na correria. Mas se de repente quiser, pode ficar o dia todo, poderia ficar o dia todo. O que não pode... porém, você tem que utilizar essas vagas. Se você utilizar outras vagas destinadas a carros normais, você está sujeito a uma multa aí, não aplicada pelo rotativo, né? Não. Pelo que está passando ali, pelas câmeras OCR, mas sim pelo agente normal, porque você não pode parar naquela região. O Departamento de Trânsito, Luiz, estava falando, está lá sempre à disposição, eventualmente... Essas imagens ficam, no caso do veículo ser autuado, a pessoa vai receber a multa ali de ter parado em desacordo, né, com o estacionamento rotativo, com a regulamentação. E ela pode, obviamente, lá quando ela registra configurou que ele ficou mais de 2 horas. Isso fica tudo registrado em fotos. Sim, fica registrado. E é legal você falar, porque teve um caso que eu achei bem emblemático. A gente estava fazendo a fiscalização normal, um veículo foi estacionar na praça, então o nosso veículo passou no momento que ele estava começando a estacionar. Aí a segunda imagem é ele estacionado, e na terceira imagem ele está saindo. Então, bem no momento que deu as 2 horas, o veículo estava saindo. É certo multar esse veículo? Não, né? Então, a imagem, ela tem essa questão. A gente tem esse coeficiente humano de analisar a imagem, né? Porque se a gente viu que o cara está saindo ali da vaga, que coincidiu, né, dele estar em irregularidade no tempo saindo ali, porque, se não me engano, deu quase 1 minuto de diferença, mas ele estava saindo. É óbvio que a gente não vai fazer essa multa, porque ele está saindo da vaga. Então, de repente, o cara deu ali, ele estava fazendo aquela manobra, não conseguiu sair. Naquele time ali, de repente passou um carro, passou outro, não conseguiu sair porque estava passando o carro do rotativo. Daí, então, obviamente, todas essas questões são analisadas assim, também. A gente via o movimento dele em direção saindo da vaga. Então, a gente vê com carinho, com todas essas questões, né? É importante, às vezes, as pessoas... o que a gente analisar ali também, às vezes, se ela pega e sai, volta para aquela vaga, o que pode estar acontecendo. Por isso que a gente passa num período curto para que isso não aconteça. Se ela estacionar em outro local, por exemplo, ela está aqui no V10, ela parou no Q25.
Então a gente viu aqui, mas daí o veículo passou, ela saiu daqui, foi vista no outro, zera se ela voltar para esse aqui. Então tem muitas outras questões que a gente tem que, por isso que eu falo, o veículo tem que estar sempre rodando, né? Então, para que o sistema tenha confiabilidade. Então, faz parte do sistema, dos agentes rodar, para que a gente tenha estatística, para que a gente tenha imagens e para que a gente tenha confiabilidade do sistema. São 2 veículos, eles ficam rodando ininterruptamente durante o período do STAR, é isso, né? Isso mesmo. Como agora, como eu falei, a gente tem mais agentes, para não sobrecarregar, a gente está vendo uma questão de fazer as escalas, para que ele, a cada 3 horas, né, a gente vá mudando isso e os veículos fiquem sempre em movimento na área do rotativo, que vai trazer mais confiabilidade para o sistema, mais vagas de estacionamento para os usuários, né, e é o que a gente quer, né, esse fluxo normal e tranquilo do nosso centro da cidade. Fazer para o rotativo percorrer todo esse trajeto aí regulamentado, ele leva mais ou menos quanto tempo? Então, foi calculado, ele faz de 30 a, no máximo, 40 minutos para passar no mesmo ponto. Então, toda essa circulação que ele passa... Então, se ele passou aqui 9h10, ali meia hora ou 40 minutos, ele tem que estar passando de novo aqui nesse mesmo ponto. Entendi. E dentro dessa lógica, se ele passou de novo aqui, o carro já não está mais no local, por exemplo, ele zera. Se ele vai para... Daí aquele carro parou ali, de repente parou na quadra, começa a recontar. Lá começa a recontar. O pessoal está com um pouco de dúvida até, o pessoal questionando aqui com relação a explicar como é que funcionam os setores. A gente já falou sobre isso, mas eu queria que você explicasse novamente para o pessoal como é que é a questão dos setores e como as pessoas podem se informar, entender em que setor ela está. A gente sempre pega, então, 2 faces de quadra, né? Vamos usar como exemplo aqui, né? A Heitor. A próxima já é a Charvet e a Arquelau, tá? Então, esse aqui é um setor. Então, as 2 faces de quadras vão ser o mesmo setor, né? Então, ela não pode sair de um lado e atravessar a rua e parar do outro lado, porque ela vai estar no mesmo setor. Então, por isso que a gente fala que é complicado para a gente explicar e é melhor ela olhar na placa. Então, ela olhando na placa, vendo que setor que ela está, é só parar em outro lugar que a placa esteja já com outro nome de setor. Mas, assim, praticamente é isso. São 2 faces de quadra entre 2 ruas perpendiculares. Em alguns casos, ela vai ser um pouco maior, né, Valdir? Porque a gente tem, depois da Miguel, que daí é uma super quadra grande. Então, daí a gente tem ali algumas divisões, tá? Então, em alguns setores desses, você não vai ter 2 ruas como aqui, você tem 2 ruas marcadas, para ter essa noção do setor. Entendi. Então, pessoal... Importante, dia 23 de outubro, volta a fiscalização do STAR. A Prefeitura fez aí a licitação, são 2 veículos que vão estar devidamente caracterizados. Essas câmeras são câmeras do tipo OCR, que igual o Luiz estava explicando. E, obviamente, né, Luiz, essas câmeras assim... Elas são auditadas, tem lacres, todas essas coisas, pelo Imetro? Como é que funciona? Sim, a questão é que ela não é metrológica, né? Ela não tem uma medição como tem no radar de velocidade. O radar de velocidade, você precisa ter essa questão de fazer a validação que ela está funcionando anualmente, porque ele pode perder algumas das características e marcar errado, né? De uma forma errada, por algum motivo do próprio sistema. As nossas câmeras não são metrológicas, elas simplesmente filmam, vêm, então ela vai ver a placa, ela é bem simples, né? Então é um sistema bem simples de se usar. O que a gente tem que cuidar é que elas estejam sempre funcionando de forma correta, o sistema esteja comunicando e algumas outras situações, né? Porque a forma de funcionamento dela é simples, mas a gente já sofreu bastante lá no começo, a questão de sistema, a questão de maleta que tem dentro, tudo que vai embarcado dentro do carro, né? Então tudo isso aí é um case importante que foi para a Araucária e que de Araucária hoje já saiu para outras cidades aí do Paraná e do Brasil também, né? Legal. O pessoal que de repente está acompanhando a gente quer saber lá onde baixa o aplicativo, qual que é o nome do aplicativo, como é que a gente pode explicar para o pessoal isso? É Star Digital Araucária, né? A gente vai colocar tudo certinho nas nossas redes sociais. Chega lá na Apple Store ou
na Play, né? Google Play, baixa lá o aplicativo na Play Store, né? E é tranquilo. Então você vai digitar lá Star Digital Araucária, vai aparecer, você baixa, faz o teu cadastro, senha, e daí você coloca só a placa do seu veículo, né? De forma correta, né? Outra situação que é importante agora a gente frisar, digitar certa placa, porque senão nunca vai vir notificação. Isso é importante também, né? E lembrando, o pessoal confunde, errado, né? Alguma coisa ali já vem outra, não vem para o teu carro. E eu consigo, tenho lá 2 carros, um dia eu vou com um, outro dia eu vou com... Consigo adicionar mais de um carro? Consegue. O pessoal às vezes fica naquela teoria da conspiração. Não, se eu baixar o aplicativo, registrar a minha placa, eles vão saber onde eu estou. Tem algum... Precisa ter esse medo? Não precisa ter esse medo. Legal. Pessoal, então, explicação que a gente está fazendo, Star volta dia 23 de outubro aqui em Araucária, volta a fiscalização do sistema Star. Gratuito, pessoal. As pessoas às vezes confundem, pegam e falam assim, a indústria da multa, querem cobrar de tudo, tal. Não tem nada a ver. O Star em Araucária é gratuito. Inclusive, o Luiz estava explicando que essa modelagem de Araucária, de fazer a opção de, beleza, regulamenta o estacionamento rotativo, possibilita essa alternância de vagas, essa democratização de vagas do espaço público, e essa opção de Araucária pelo rotativo gratuito se tornou case e vem inspirando outras cidades a fazer o mesmo, né, Luiz? Sim, já temos Toledo que já está atuando dessa forma, né? A gente passou na frente de Joinville, queria ter feito antes, e não conseguiu, a gente fez antes que Joinville, mas eles já pegaram também o nosso caso para fazer lá. Cascavel está fazendo também na mesma modelagem. Então, Paranaguá ia fazer e resolveu não fazer. Mas importante que muitas cidades, fora do Paraná também, né? Vendo Goiânia, ver cidades de São Paulo. Então, o pessoal busca muito essas questões porque chama muita atenção mesmo, né? Como que Araucária é referência em muitas coisas, né? Seja no transporte público, sinalização e hoje no rotativo. Então, para a gente é muito gratificante fazer parte desse momento da história da cidade que está trazendo tantos benefícios para os moradores e é um caso a ser, né, copiado até para as outras cidades porque está dando certo. Luiz, pergunta do pessoal aqui com relação às vagas de 15, aquelas de 15 minutos. Se esse rotativo, como ele faz ele gira a cada 40 minutos, ele consegue completar o trajeto, ele fiscalizaria também essa utilização de 15 minutos. Eventualmente a pessoa deixou lá com o pisca-alerta, mas acabou passando os 15 minutos. Esse rotativo fiscalizaria? Não. Porque essa é uma função dos agentes que estão na via fazendo a fiscalização normal. O rotativo não tem porque são vagas de curta duração, né? Geralmente o agente passa, ele vê a placa, anota o horário e marca num bloco dele ali. Então passei ali 10h15, né? Então ele passar ali, o carro tem que ter saído dali 15 minutos. Então 10h30 o carro tem que ter saído daquela vaga. Caso não saia, ele pode daí lavrar o auto. Entendi. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam, né? E pra gente falou disso no início, eu queria que a gente voltasse a frisar, porque o pessoal chega um pouco depois, algumas perguntas chegaram aqui pra gente. Uhum. Que é com relação à regulamentação das vias, da utilização daqueles espaços, mesmo fora do horário do rotativo. O rotativo tem um horário. Isso. Mas as placas, a regulamentação de determinados espaços valem 7 dias da semana, 24 horas por dia. Isso, porque elas são placas de regulamentação, né, que a gente chama. Então, dentro dessa regulamentação, ela mostra para as pessoas a lei naquele local, naquele espaço. O que a autoridade de trânsito do município, né, está falando. Então, aqui vai ser permitido estacionar. O que vai ser permitido estacionar aqui? Né? É para carga e descarga? Então, é carga e descarga. Ela regulamenta a lei. A gente não pode mudar, senão teremos que ficar mudando a placa. Né? Então, por esse motivo, a gente tem que pensar se algum dia a lei nos der alguma brecha para mudar para alguma outra situação, escrever que uma vaga pode ser carga e descarga até tal horário e depois ser para carro, né? Daí vai ter que estar descrito, né? Mas hoje não existe essa possibilidade ainda. E para o pessoal também, a gente recebeu aqui no jornal
algumas situações de idoso, por exemplo. O idoso fala assim, não, mas eu estava na minha vaga destinada a idoso, e mesmo assim eu fui multado. Isso na primeira versão do Star lá. Uhum. Daí eu falei, mas quantas horas você ficou? Não, eu fiquei lá uma manhã inteira. Eu falei, não, mas a vaga era de idoso, mas o senhor tem que compartilhar ela com outros idosos, digamos assim. Então isso também é importante explicar. Essas vagas também, daí também, mesmo as destinadas para público específico, elas estão regulamentadas pelo Star. Então o idoso só pode ficar as 2 horas, o que é para PNE também, só 2 horas, é isso também, né? Exato. Então também tem essa situação, né? Que eles podem ficar lá num período de 2 horas. Que é bem isso, né? Tem vários idosos na cidade que precisam também utilizar aquela vaga. E o nosso conselho de idoso ele é muito atuante na cidade, né? A gente tem muita reclamação quanto às vagas de idoso sendo mal utilizadas em supermercados, né? Em lojas, e sempre nós somos demandados para fazer essa fiscalização, porque são as 2 únicas vagas que a gente pode fazer a fiscalização dentro do espaço privado, que é PNE e idoso, né? Porque tem regulamentação dos decretos da lei, dizendo que uma tem que ter 2% e outra 5% de vagas disponíveis ao público, né? A esse público, tanto seja portador de necessidade especial ou idosos. Isso também é uma outra importante aproveitar a sua presença aqui. Essa que é uma discussão, às vezes, volta e meia ressurge, né? Que é a questão da fiscalização desses espaços privados. E também essas porcentagens. Não é a bel prazer do comerciante, do dono do estabelecimento, eu vou botar 10 vagas aqui, eu vou botar 5, eu vou botar... Não é, tem uma lei, e se ele tem lá 100 vagas, certa quantidade tem que ser para idoso, certa quantidade para PNE. 5% para idoso e 2% para PNE. Então, necessariamente, se o estabelecimento tem 100 vagas, 100 vagas, 5% delas... 5 para idoso e 2% para PNE. E isso e quando eventualmente alguém identificou que as pessoas estão utilizando irregularmente aquilo, não é só o dono do comércio. Qualquer cidadão pode ligar para os agentes, para o departamento de trânsito e denunciar. A gente tem muita denúncia, e principalmente nos supermercados, onde que isso é mais visível, né? As pessoas ligam direto para a gente denunciando, tem alguém na vaga aqui, não tem credencial. E importante também, né, já aproveitando o espaço, que as pessoas façam as credenciais e levem as credenciais e deixem em cima do painel, né? Porque muitas vezes a gente teve lá idosos que têm a credencial, esqueceram de deixar no painel e são multados, porque a placa ela é clara, né? Você parar com credencial, então tem que ter a credencial no veículo, né? A credencial acompanha o motorista e não o veículo. Isso, acompanha o idoso, na verdade, o idoso, né? Poderia ser você levando a sua mãe, né? Ela tem a credencial, ela está utilizando você está com ela dentro do seu carro, parar o seu carro na vaga, colocar a credencial dela em cima do painel, está perfeitamente de acordo com a lei. O contrário não vale, aproveitando, por exemplo, eu não fiz, estou com 61, nunca... Eventualmente a pessoa tem 61, não quis fazer. Tenho vergonha de fazer. Tem vergonha de fazer, quando já parou lá na vaga, de repente ela vai ser multada, ela, não, olha aqui minha identidade, tem 61. Não vale, né? Não vale porque está descrito, como eu falei, né? Tudo tem que estar escrito na placa, né? Então a placa lá vai estar escrito com credencial. Então tem que estar a credencial lá. E à vista do agente de trânsito também, né? Aproveitando que você está aqui, tem umas pessoas que também trazem algumas informações para a gente. A gente sabe que a Araucária é referência quando a gente fala em sinalização de trânsito, e não só na área central, em todos os bairros. É bem legal, inclusive merece os elogios, né, para a administração pública. Não interessa o bairro que você tá lá, tá a faixa de borda lá, tudo pintadinho e tal. E as pessoas às vezes perguntam para a gente assim, olha, aqui tem uma guia rebaixada, que é a entrada da casa, e foi pintado de branco. A pessoa diz, alguém vem aqui e vai estacionar, vai poder agora estacionar naquela faixa? Como é que funciona isso? Então, mudou um pouco a lei da guia rebaixada. Então, hoje, você pode até parar numa guia rebaixada, né? Mas, se, por exemplo, for da sua casa ou de alguém que você conheça. Porque hoje a gente só vai poder fazer multa dentro, digamos assim, aquela face... Todo é permitido estacionamento.
né? Então, ali você poderia parar na guia, na frente da guia rebaixada, não em cima da calçada, mas na frente da guia rebaixada, caso o dono da casa ou do comércio permita. Mudou essa questão da lei há pouco tempo. Então, é até legal a gente poder comentar isso, porque hoje a gente só faz essa fiscalização por demanda de denúncia. Então, e é bem normal a gente receber esse tipo de denúncia. Ah, tem alguém estacionado na minha guia rebaixada. A gente vai lá e faz, né, se consegue encontrar a pessoa, o auto, enfim. Caso não encontre, pode ser removido o veículo com guincho. Mas, que daí é medida administrativa para resolver o problema, né? Mas essa questão mudou um pouco. Antes era totalmente proibido de você parar. Então, hoje, se você for, por exemplo, pela falta, e eu acho que isso foi muito adequado pela questão de falta de vagas. E sim, como a gente tem, às vezes, muitos sobrados, muitas questões, o CETRAN resolveu flexibilizar um pouco nessa questão. Então, para que você, às vezes, receba uma visita e não tem vaga de estacionamento, pode estar parado na frente da tua casa, né, da tua guia rebaixada, sem problema nenhum. Então, estando a pintura branca ali, isso, ela pode parar mesmo sendo rebaixada. E só vai eventualmente receber uma multa se alguém denunciar aquilo. Isso, se o proprietário, se o proprietário passou aqui na minha, tá parado aqui, eu preciso sair. Enfim, é uma pessoa que ele não conhece, né? E ele não tem essa permissão. E, claro, daí o local onde que essa face da quadra for toda proibida, daí também, na guia também vai ser proibido, né? Daí na guia vai ser só, se for uma guia rebaixada para entrar, você vai poder fazer a entrada e saída. Aproveitando também sua presença aqui, as pessoas falam justamente disso, é muito comum, principalmente em bairro. A pessoa está acessando a casa, às vezes ela gosta de lavar um carro ali no final de semana, ela para vou parar na calçada ali para aproveitar, até para jogar para a água da lavagem do carro, ir para a rua ali, para a galeria de água pluvial. Isso não tem muita conversa, não pode, né? Não pode, né? E até é uma questão do CTB, né? Proibido você fazer manutenção do veículo em via pública. Então acaba pegando duas ali. Duas até, dependendo da questão. Mas, assim, evitar isso, né? Não é uma prática legal. Às vezes você está jogando uma pessoa que está andando na calçada para a pista de rolamento, né? Isso pode causar algum acidente. Então, evitar isso. Você, quando está acessando, ok, vai fazer o acesso, abrir o portão, enfim, colocou o carro para dentro, né? A gente tem muito caso assim que as pessoas falam, parei ali, mas eu estava abrindo o portão, e nem sempre é verdade. Depois de uma conversa com as pessoas, elas acabam confessando, fui lá dentro, esqueci, deixou meia hora o carro ali, né? Então, ter esse cuidado, porque é um cuidado com o próximo, né? O trânsito, ele precisa muito de cuidado e empatia, né? As pessoas que trafegam ali são filhos, pais, mães, avós, né? Pessoas que são ou não do nosso convívio, mas nós, enquanto ser humano, a gente tem que cuidar um dos outros, né? Então, essa empatia é importante. Então, às vezes, uma ação que você tome, você está prejudicando, pode até vir a matar uma outra pessoa, né? Então, hoje, principalmente com o carro, que é um instrumento maravilhoso, que nos dá facilidade no dia a dia. Eu, por exemplo, moro em Curitiba, né, de vir aqui conversar com você nesse momento, ou vir trabalhar em Araucária e voltar. O meu sogro, que era morador aqui de Araucária, na época dele, quando ele estudou em Curitiba, ele teve que estudar no internato paranaense, porque ele não podia ir todo dia e voltar, ia de trem, né? Então, para você ver como que são as mudanças, né? Então, o veículo, que é um instrumento maravilhoso para que a gente possa ter um desenvolvimento, ganhar dinheiro e uma facilidade, a gente não pode transformar isso numa arma e matar pessoas, né? Então, essa é uma questão que é importante, a gente sempre está discutindo, porque às vezes a gente tem que fazer adequação de velocidade de uma via, né, para rebaixar, porque a gente está tendo muita morte. E a principal causa de morte no trânsito é a velocidade. Então, é uma questão assim que é sempre a gente ter essa consciência, né, de estar dirigindo dentro dos limites de velocidade, porque os veículos, eles são fantásticos, né? Sistemas de segurança. Hoje tem uns que até freiam para você, né? Porque a gente está com umas vias tão adensadas que às vezes você se distrai, às vezes mudando o dial ali do rádio, e acaba batendo no carro da frente. Então, os veículos mais modernos hoje até freiam para você, não deixam você sair da faixa, enfim. Mas assim, quando a gente não tem essa disponibilidade para todos,
que a gente tenha um maior cuidado, porque as vias estão muito mais adensadas e a gente tem que tirar o pé, acordar mais cedo, fazer um planejamento dos nossos trajetos com antecedência, né? Sempre estar ouvindo algumas rádios, sempre tem rádios que falam de trânsito, né? Se informar como está o trânsito, às vezes dar uma olhadinha no Waze, usar o Maps ali, que sempre dá os melhores trajetos, com menos fluxo. Então, usar a tecnologia a seu favor e andar com tranquilidade. Bacana. Então, pessoal, batemos um papo aqui com o Luiz, falando para a gente um pouco sobre como vai funcionar a retomada do STAR a partir do dia 23 e falando também sobre outras questões do trânsito aqui na cidade de Araucária. Luiz, falamos um pouco de tudo, alguma coisa a mais para acrescentar? Agradecer você, né, Valdir Clay, que é um parceiro nosso aí, né, o Jornal Popular, que sempre nos dá essa abertura de estar falando das questões do trânsito, mostrando as novidades e poder informar o nosso munícipe do que nós estamos fazendo e como as coisas estão acontecendo. Muita gratidão aí pelo espaço. Bacana, então, pessoal, agradeço a todos que acompanharam essa live, convido vocês a compartilhar essa live lá no grupo da família, compartilharem lá no grupo da firma, no grupo do futebol, porque trânsito necessariamente a gente está todo dia vivenciando o trânsito, seja como pedestre, seja como motorista, então é bem importante a gente ficar a par do que está acontecendo no dia a dia do trânsito. E você aqui que frequenta a região central, circula para a região central, não se esqueçam, anotem aí, dia 23 de outubro, volta o STAR, a regulamentação, a fiscalização do estacionamento rotativo aqui na região central de Araucária. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.